Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. Como a gente falou na semana passada, nós começamos a entender e descobrir que, por exemplo, o Mário Sobral solicitou a reencarnação, né? Ele perguntou para o irmão Teócrito se existia, né, essa possibilidade, se ele dava o aval ou não, e o irmão Teócrito falou que sim, que era ele o responsável por isso. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre o que o irmão e o Mário, prosseguindo nessa leitura, o que eles vão falar e o que vai nos trazer de novas informações. Pablo, você não estava semana passada, né? Não, não estava. Onde Tá. que vocês pararam? A imagem humilhada e frágil de Eulina. A imagem. Tami, você pode iniciar para a gente, por gentileza? A, peraí. A imagem humilhada e frágil de Eulina, em defesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsediando-me as ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico a fim de por sentir, de poder sentir o perdão do céu, orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito. A trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Não foi por Eulina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi de joelhos a sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus, não é o Senhor Deus que me impõe, não é a lei que me exige. Sou eu que voluntariamente suplico ao Pai todo misericórdia que me conceda como supremo reconforto à minha desventura de transfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte que já que é a morte quimera iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa, que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos como Eulina destituída de forças naquela noite abominável, acometida de surpresa ante a minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim eu obterei alívio para depois encarar de frente os demais débitos a serem saudados, com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. Dá uma paradinha aí, tá? Você lembra da É, história do Mário? lembro que ele matou a esposa e suicidou, né? E Depois. suicidou logo depois. Isso. Aqui ele tá falando do desejo dele de se autopunir, né? De passar pela mesma situação indefesa que ela passou nas mãos dele. E agora eu fico me perguntando, basta ele desejar isso? Ele Desejar voltar? não desejar voltar desse jeito, porque às vezes não é exatamente assim que o plano vai seguir, né? Às vezes, sendo de outra forma, ele vai conseguir pagar o débito dele de uma forma é, é, mais efetiva para ele, não?
não é do jeito que a gente escolhe. Tipo assim, vir sem as mãos, sofrer, 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 do jeito que ele tá falando aqui. Às É, Eu, vezes, eu às posso ter. vezes é vir com ela, mãe dele, ou é é, diferente. Hum, só um ponto. Só para a gente relembrar, a Eulina não era a esposa dele, era a amante dele. amante. É, eu lembrei, É. desculpa. E respondendo a sua pergunta, ele está ali, imagina o seguinte, ele está solicitando, mas não quer dizer que essa solicitação vai ser Vai ser atendida atendido. por causa de toda uma programação que vai ser exposta. Então, ele pode sim considerar levar essas informações. Não sei se vocês lembram da semana passada, que o Belarmino falou, e o Teócrito falou, meu querido, menos, né? Então, esse é o desejo do coração do Mário, mas não quer dizer que será atendido. Vamos ver Ah, para tá, os próximos agora para ver se vai ser atendido. Pablo, tá. você queria falar alguma coisa? Então, eu lembro teve uma passagem que o Mário ele já estava começando a não sentir as mãos. Então é como que isso já tinha sido sugerido para ele de alguma forma, Não, né? mas isso Não, aí é um reflexo do que ele fez. não sei, eu não sei. Eu lembro que ele teve um momento em que ele já não sentia as mãos, então como que uma sugestão de que a próxima encarnação, e ele já estava pensando, puxa, será que isso quer dizer que na minha próxima encarnação eu vou vir ao mundo sem as mãos? Então é como que se tivesse sido uma sugestão já para ele, de alguma forma ele já estava com aquilo ali, né, na mente, mas não foi, pelo que eu entendi, uma ideia que surgiu, simplesmente surgiu da imaginação dele. Ele meio que já estava sentindo que ele precisava, de alguma forma, aquilo ali foi sugerido para ele. É importante a gente lembrar que as leis, de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência, tá? Uhum. Então, todas as vezes que a gente pensa assim, foi uma ideia dele ou foi uma ideia da espiritualidade, lembre-se que todas as. Nós sabemos o que a gente faz de errado. É isso que eu quero dizer. E a gente sabe o caminho a ser percorrido. Às É, vezes, esse caminho, ele é tão assustador que a gente quer menosprezar o que passa aqui. Porém, continua gravado, vai sempre estar gravado. O que a gente fez de errado e o que a gente fez de certo, a gente sabe e está sempre na nossa consciência. Então, o desejo pode ter vindo através da consciência dele, ou da sensação de que eu preciso reharmonizar o que eu deixei desarmonizado. Mas vamos prosseguir, que aí a gente vai ter mais informação lá para frente. Pablo, você conseguiu pegar aí? E aí, se você puder continuar, por gentileza? consigo sim. A gente parou em Meu Deus e Meu Criador, não foi? Isso. Tá. Um antigo boêmio de Lisboa, ah, um antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual, enternecido, obtemperou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Já, irmão Teócrito. Sim, reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso. Medida drástica que te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que de ti exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida, e por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra a tua presente organização, teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estrutura carnal, levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo,
debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo ou terreno. Eu o desejo, irmão Teócrito. Tudo, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos como homem, quando tudo me faltar, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo generoso Pai concederá como esmola suprema à minha irremediável situação, o esquecimento. Condoído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente: no momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos que tão melindrosas realizações. Em seguida, convidou-nos a tomar parte na comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada, de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam, assim, à terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já se não encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós outros, exclamando: temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. E de repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejos aproximavam-se, no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito. Dá uma paradinha aí, pá. Então, aí eles estão. Que eu entendi aí que o Mário recebeu o aval do Teócrito, irmão Teócrito, para encarnar sem as mãos, né, realizando aí o pedido dele, atendendo o pedido dele, né? Ele fala que apesar de todo o sofrimento que ele vai passar, que ele precisa passar por aquilo, pelo que ele fez com, com a amante, né, com a Eulina, e que, ainda que ele passe por tanta dificuldade, ele ainda terá um consolo, que é a misericórdia de todo grande generoso Pai, e concederá a esmola suprema do esquecimento, do véu do esquecimento. E aí eles estão se preparando para ir observar os preparativos da reencarnação de outros irmãos que também, como eles, já não precisam mais do hospital. Eu não sei, na verdade, se a gente já está aqui acho que eles ainda são tão internos, né, do hospital aqui. Uhum, então. Desculpa, porque eu estou no audiobook, eu já estou um pouquinho mais na frente, não sabia se eles já tinham sido liberados no hospital ou não. Não, Spoiler, eles pequeno estão spoiler. na parte do pavilhão. Eles residem, na verdade, né? Não sei se é É, hospital que poderia falar, mas eles são parte dos assistidos da colônia. É é, claro que os assistidos com um grau onde eles conseguem fazer essas incursões, sim, vão né? para terra, vêm para terra, tal, né, fazem umas experiências. Isso. Não é aquele assistido totalmente. Não são os irmãos do manicômio, né? Eles já Não, estão num grau um pouquinho mais avançado. isso. É, Um ponto importante, Pablo, que eu acho que a gente pode pontuar é que eu acho que na segunda ou terceira frase
ele fala, o irmão Teócrito, né? Sim, reconheço-te sincero, forte para o resgate, plenamente arrependido do seu passado culposo. Realmente esse será o recurso aconselhável. E aí vocês podem perguntar, mas é aconselhável, então quer dizer que eles estão aconselhando, mas aí o desejo da pessoa é vir assim. A gente tem que pontuar que esses espíritos que estão retornando nessas condições específicas, o goal, o target, é não deixá-los tão vulneráveis que quase que a única saída seria novamente Suicídio. acometer pelo suicídio, É, voltar para a pátria espiritual pelo suicídio. Então, é claro que eles vão flertar com essa possibilidade. Só que eles vão balancear o tipo de carga. Porque senão, por isso que eles falam aconselhável, né? Para que, primeiro, tem que entender se o espírito está pronto para aquilo. Segundo, verificar quais são as condições reais dessa reencarnação. Verificar também se essa carga não está sendo ou pouca ou muita, né? Porque a ideia é que eles retornem para a parte espiritual de uma maneira normal, de uma morte normal, é, para que todas as conexões, não sei se vocês lembram, tem uma parte do livro, algumas semanas atrás, eles falavam que quando se faz o desenlace do cordão de prata, seria- eles vão retornar infinitamente melhores, porque essa é uma das partes que é necessária para o sua reharmonização. é, Se eles voltarem através do suicídio, vai piorar suas condições. Então, é só para a gente entender que é quase como um puzzle. Você vai encaixando, vai tentando verificar qual é a melhor peça, se vai ficar pesado, se não vai ficar pesado. E, principalmente, toda essa reencarnação tem que ser visualizada de uma maneira muito consciente. Uhum. Esse planejamento, na verdade, né? Esse planejamento tem que ser feito de uma maneira muito consciente e vislumbrando a possibilidade desse espírito estar pronto ou não para essas circunstâncias que vão acontecer. É. Mais alguma coisa que vocês identificaram? Uma pergunta. Mas quando chega nesse ponto do planejamento, não já está sendo considerado que o espírito está pronto para voltar? Você lembra? Não, voltar ele vai. Só estou falando de qual tipo de circunstância que vai ser Ah, pontos como se fosse markers. então, assim, ele considera que ele está pronto para reencarnar, mas ele pode não estar, assim, forte o suficiente para passar por coisas tão pesadas. É isso? Para não correr o risco de cair novamente na tentação, é isso? Ele pode estar animado, excited, o Demais. suficiente para não conseguir calcular. Por isso que o irmão Teócrito tem uma parte aqui que ele fala assim: visita-me no departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para preparativos de tão melindrosas realizações. Então, tudo que eles conversaram aqui é um prelúdio, não, Hum, não o que vai acontecer. É uma prévia do que eles vão conversar nessa reunião. E aí eles vão encaixar. Olha, você quer voltar sem as mãos? Ok, mas você sabe também que você vai ter um corpo, como ele disse aqui, um corpo enfermo? Então, além uhum. do corpo enfermo, tem a questão das mãos. E É. aí é nesse sentido que essa reunião vai ser feita. Assim, será que ele está pronto para isso? Quais são as condições reais do Mário, né? Entendi. Obrigada. Então, vamos prosseguir. A cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que ali não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil, Jesus Cristo, o Novo Testamento. Foi com emoção
que cerca de 0 hora deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamado do nosso paternal amigo por intermédio dos 2 canaleiros. Até então, não sairíamos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6 da tarde, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar essa execução, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instruções. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos do departamento, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de arvoredos recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irrisava-se ao sereno produzido efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Aguardávamos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, víamos que enorme caravana se indispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo, sentíamos deslizar suavemente, sem que advesse qualquer incômodo, e tanta naturalidade que de forma alguma daríamos conta da verdadeira natureza desse meio de tração. Subitamente estacou o veículo, enquanto atencioso um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos curiosos e satisfeitos. Encontrávamos-nos em vasto pátio, cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até encarnados, conquanto se apresentassem esses apenas com as suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues ao sono reparador. Ao fundo, o edifício imenso, fartamente iluminado, todo branco e lucinante à claridade. Lucinante à claridade. De possantes lampadário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinadas a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário, a variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel, que lhe falara o chefe do nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho por dele ouvirmos referência no caso de Margaridinha de Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinelas nos portões de entrada, assim contornando a vigilância pelos seus arredores. Então, ele está dizendo aqui que essa é a primeira vez que finalmente eles saem à noite, né? E que essa autorização ela não é dada sempre assim com tanta facilidade, e eu acredito sinceramente que seja
pelo perigo, né, de você sair à noite, e não que isso seja mal ou bom, ou menos ruim, mas eu acho que toda uma estrutura da colônia, eles estão ali para salvaguardar os internos, né? Então, quando eles saem, eles têm que ter todo esse aparato e, principalmente, saber que esses internos já estão neste patamar para sair dessa forma. Porque, muito provavelmente, aqui eles vão é, conhecer, participar de um trabalho e isso com certeza necessita de vigilância, né? Necessita de todo esse aparato para protegê-los. Tamires, Oi, tô ouvindo. você pode continuar? Você pode continuar, Pablo? Só agora, só porque eu acabei de levantar e perdi aqui. Tá. Cada grupo Pode? escravo possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam um gabinete de trabalho. Chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, e um parlatório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste e, enquanto nos fez sentar nos confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhes dois endereços diferentes, observando: há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui depois de, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados das guarnições do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos ultíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que, desde hoje à tarde, vos excita a curiosidade, louvável curiosidade, no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitamos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. Interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e aos renascimentos em seus proscênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu caro, nem eu aqui vos traria senão para propiciar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos de pesquisa. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do Nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados, à procura de duas irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento,
procuram erguer-se moralmente através de existência de severos testemunhos, de arrependimento, resignação, humildade e paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para aqui, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantamento da obra. Aqui entraremos em atendimentos sobre a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio, cujo único recurso, ao tentar, no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Dá uma paradinha aí, Pablo. Então, eu entendi agora por que que eles saíram de noite, né? Porque eles precisam trazer os espíritos dessas duas candidatas à maternidade que estão adormecidas no momento, né? E E tem um ponto a mais aí, além dessa questão do sono dos encarnados. É que normalmente isso é um trabalho um pouco mais minucioso. Como ele falou aqui, a gente está procurando essas duas irmãs, enfim, ele está procurando essas pessoas. Quando eles é, encontrarem, isso vira, na verdade, isso já é um trabalho. É um trabalho entre a colônia espiritual que está tentando achar essas mães para esses espíritos do manicômio, fazer com que exista uma ligação entre uma ponte e a outra. é, Então, isso vai acontecer, isso não é uma coisa que os internos que não estejam preparados vão acompanhar. É nesse sentido que eu quero pontuar. é. Então é uma coisa, uma um trabalho que não está disponível a todos os internos. Então é algo Exato. à noite, né, É. longe dos olhos de quem não deve experimentar aquilo, não está pronto. É como se fosse, Pablo, um trabalho de residência. Então, Certo, esses internos que estão acompanhando aqui, eles já estão aptos para acompanhar esse tipo de trabalho dos mentores. certo, Não é qualquer um. Além de ser desse encontro ser com encarnados, além disso tudo, esse trabalho é um trabalho mais específico, né? Mais cuidadoso. Eles não levariam qualquer interno. então aí eles estão, né, se preparando para reunir esses espíritos que podem vir com seus esposos ou não, né, de preferência com os esposos, mas não é indispensável que venham com os esposos, para que eles possam, pelo que eu estou entendendo aí, eles querem convencer essas duas damas a aceitar dois espíritos do manicômio para que eles reencarnem como filhos delas, Exato. Por né? que vocês acham, Tamires e Pá? Por que vocês acham que tem que vir também com o esposo? Porque o esposo vai também ser parte daquela prova, né? De ser Ele vai pai, autorizar? certo. Ele Ele vai vai ser o pai. aceitar ou não? É, eu espero que ele vai ser o pai. Mas enfim, ele vai estar ali é, vivendo aquilo como pai daquele espírito, né? Então ele tem que estar de acordo, né? Isso. Tamires, tá no mudo. Diga. Seria, seria muita coincidência o esposo ser um algoz também, né? Tipo, Então, seria muito, muito, muito pouco provável, você acha? nesse caso aí, o ponto crucial é ser não é familiar. Não é familiar deles. Ah, entendi. É, eu Olha lembro. isso. Quando ele falou assim.
Procura-se duas irmãs cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito. Que pretérito, Érica? Não sabemos. Aí, logo em seguida, aqui entraremos em entendimentos sobre a possibilidade de tornarem-se mães de dois próprios internos do manicômio, cujo único recurso a tentar no momento, a fim de aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor. Isso não quer dizer que seja familiar em relação aos esse Aos- familiar aqui é tipo assim, em círculo familiar obscuro, em círculo, Conhecido. em uma família obscura, Certo, tá? Não Ah, tá. necessariamente familiar deles, certo. É. tá? Por quê? Porque eu não sei se vocês lembram, teve uma parte do livro que eles comentaram, o Teócrito comentou, se eu não me engano, foi o Teócrito, que é importante esses espíritos suicidas não encarnarem em Eu já ia falar sobre isso. ambientes familiares. É. Porque, no final das contas, é uma provação, é uma dificuldade que eles vão passar. Entende? Mas eu tinha entendido que, tipo assim, não seria no ambiente familiar no sentido da a última família, sabe assim? Tipo, é Hum. familiar no sentido de já conhecidos, porque isso facilitaria, ou não, né? O Você lembra processo de que. Vocês lembram que teve uma parte, que se eu não me engano foi o Belarmino, que ele falou que eu tô pronto, pode mandar, que eu super faço. Aí o Teócrito falou assim: meu filho, não seja acorda. tão entusiasta assim, porque você veio numa família onde você tinha uma mãe amorosa, você tinha bens, né? Você não era pobre. Então, o que te garante que você vai conseguir retornar de uma maneira diferente da qual você retornou? Se você está pedindo para vir pobre, sem família, sem nada, se você tinha isso tudo e você E não sucumbiu, aproveita. imagina se você não tiver. É. Então, é um ponto. Isso não quer dizer, o que eu estou falando aqui não quer dizer que todos os suicidas vão vir em ambientes inóspitos e que não conhecem ninguém. Isso não é verdade. Porque a gente não pode colocar em caixinha, lembra? Então, existe a possibilidade deles virem em famílias amorosas? Sim, existe. Mas, como uma matemática, às vezes, é mais fácil eles virem com essas dificuldades para efetivamente terem a possibilidade de realmente passar por circunstâncias onde a dificuldade eles vão absorver realmente todo o aprendizado, assim, né? Porque não vai ser fácil, nem por causa do perispírito que está machucado, lembra? O perispírito já está machucado, então ele vai vir realmente com algumas deficiências, e aí toda essa estrutura vai corroborar, vamos dizer assim, para que eles retornem para a pátria espiritual de uma maneira é, normal, tá? É. Tami, você pode continuar, por gentileza? Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz e embaraçosas. Inter- Interveio, peraí. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz e embaraçosas? Interveio Belarmino, impressionado. Realmente, irmão Belarmino, continuou, encontra-se em situação tão desfavorável que antes das experiências mesmas que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com o suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar o envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, onde se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão
o tempo que lhes restava de permanência na Terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Dessa forma, aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil depreender. Temos já consultado várias damas em outras localidades análogas se prestariam de boamente à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de aquecer em serviço à causa divina com abnegação voluntariamente. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Sabe por quê? Eu acho super importante essa parte que você leu. E vamos comentar sobre? Pode falar aí. Não, a senhorita vai falar um pouquinho também. Ah, não, aqui basicamente ele perguntou, né, se todos os que se encontram nessa situação vai passar, como é que é? É porque eu tô meio perdida aqui. Vão passar por isso, né? Vão ter que É, reencarnar nessas condições tão difíceis, né? E aí o irmão Teócrito falou que sim, né? Que isso tudo é para que eles retornem. Imaginem o seguinte, gente, é gradativo, né? Então, quando você tem um machucado, por exemplo, uma bolha, tá? Uma bolha no pé. Aparece aquela primeira bolha normal, né? E aí, se a gente conseguir, a gente passar sem estourar aquela bolha, a água que tem ali dentro é para regenerar o tecido que foi machucado, para proteger o tecido que foi machucado. E aí, depois que ela regenera, ela volta para sua pelezinha, né? E aí cria-se uma casquinha. Essa é a segunda fase. A bolha, fazendo uma analogia bem, bem chula, né? A bolha é como se fosse a primeira reencarnação depois do suicida ter solicitado a reencarnação. E a casquinha, para regenerar completamente a pele, é a segunda reencarnação. A casquinha, ela vai te deixar, ela já te deixa uma pele mais forte, né? E vai fazer com que a próxima reencarnação seja muito mais leve, tá? Então, a primeira reencarnação, como ele falou, o perispírito está completamente machucado. Então, ele vai retornar com as mesmas condições pelas quais a encarnação anterior você machucou. Então, vamos imaginar que eu tenha me suicidado através de enforcamento. Todo esse meu aparelho aqui na primeira reencarnação vai ter transtornos e vai ter algum efeito em relação ao meu enforcamento. Quando eu retornar à pátria espiritual, esse ponto aqui já vai ter melhorado, já vai ter curado. Então, eu vou voltar para a próxima reencarnação, a segunda reencarnação, pelo menos com o perispírito um pouco melhor, ok? E aí eu posso adquirir outras situações para que o suicídio seja completamente, quase que o suicídio é uma forma tão esdrúxula de largar o corpo que ele precisa dessas etapas para que a gente retorne de uma maneira melhor. Então, o perispírito tem que ser resolvido. E aí, provavelmente, a gente vai ter uma enfermidade em relação ao lugar que a gente machucou. Depois,
retornando na segunda vez, o perispírito está um pouco melhor. Porém, entretanto, pode ser que eu tenha situações que me levem a flertar com o suicídio novamente para que eu retorne de uma maneira mais consciente ainda. Entende? Uhum. Então, algumas pessoas, até lá no Ceará, comentam, né? Ah, eu sinto, eu flerto com essa possibilidade, mas eu, com a informação de que a vida continua, isso não é um relato pessoal, tá? Que eu tô trazendo, é um relato onde a pessoa fica de uma maneira pública, né? Já em palestras, já comentaram, e em várias outras circunstâncias. Não é um relato privado. Então, as pessoas comentam, né, que flertam com essa hipótese de suicídio, porém, elas são freadas por causa da informação que a gente estuda, né? É, porque sabem que se retornar dessa maneira vai estar atrapalhando muito mais do que ajudando. Então, isso me dá a impressão de que esses espíritos já, já cometeram suicídio e estão retornando através de encarnações difíceis, porém não tão difíceis, para reforçar essa ideia, reforçar que isso não pode ser feito e que isso é uma transgressão à lei de Deus. O que vocês acham? É isso. Pablo? Eu acho muito interessante aí, realmente, essa informação. E o que tu mencionou agora, né, que a gente teve relatos já de pessoas que falaram que flertaram com a ideia, mas que com toda essa informação que a gente tem, né, que a gente tem acesso, a pessoa consegue enxergar as consequências disso e não se deixar levar, né? Sim. E é bom a gente estar sempre comentando sobre isso, porque reforça mais ainda para quem está escutando a gente, para quem está ouvindo a gente, não só agora, né, dia 14 de julho de 2026, mas para os futuros views que a gente terá no nosso YouTube, para que a gente lembre que se você está flertando com isso de alguma maneira, esse é um ponto crucial da sua encarnação, para que Sim. você não sucumba a nenhuma ideia em relação a isso, porque se tá difícil agora, se tá desesperador agora, pode ter certeza que isso ai, gente, irá se Lizará. potencializar e irá se potencializar muito, muito, muito mais. Você vai estar adquirindo um grande problema não só para a encarnação e o retorno na prática espiritual, mas para possíveis primeiras, segundas, terceiras encarnações posteriores a essa. Você vai estar arrastando zilhões de problemas com você. Então, faça uma oração, procure ajuda, converse, fale com algum psiquiatra, comente com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai. Eu sei que nesse momento é muito difícil, porém, procure alguém que possa te ouvir ou então alguém que precisa só estar do seu lado, né? Que escute sem falar nada, né? Então, que a gente consiga, nós quatro aqui e todos aqueles que estão nos ouvindo, é, ser também ouvido para aquelas pessoas que estão precisando. Eu tenho uma pergunta. Sim, Eu tenho alguns conhecidos aí, irmãos de caminhada, que foram embora, infelizmente, dessa forma trágica, né? Não ficaria surpreso se vocês também conhecem alguém, porque é uma forma, infelizmente, as estatísticas, né, estão aí, Vai, boba, levar um choque, né? muita gente que vai embora por conta do suicídio. A pergunta seria como que a gente pode ajudar, né? É, a gente sabe, né, fazer a oração e tal. Já fiz a oração, né?
por esses irmãozinhos, mas teria alguma outra forma de direcionar uma ajuda para eles mais direcionada, digamos assim? Muito obrigada pela pergunta, Pablo. Maravilhosa. Além da oração, especificamente para eles, peça para a equipe de Mãe Maria, né, a falange da Mãe Maria, auxiliá-los. Por quê? É, quando a gente, eu sempre comento, algumas pessoas acabaram me perguntando em relação ao tempo que o suicida fica no vale, né? E eu sempre comento que às vezes são várias circunstâncias, são vários pontos a se ponderar, mas principalmente se tem alguém orando por eles, se tem alguém pedindo por eles, se alguém faz essa conexão entre esse desencarnado, às vezes encarnado também faz essa conexão. Então, assim, peça para a equipe de Mãe Maria procurar, fala o nome da pessoa, sabe? E uma coisa que também ajuda muito, e isso não vai ser enviado especificamente neste momento, mas vai ser enviado depois, né? Imagine esse amigo, Pablo, ou amiga, muito, muito, muito cheio de luz, sabe? Imagina o que você quiser imaginar, ou praia, ou campo. Imagina vocês dois andando, conversando, sabe? Isso é uma forma de oração, mas imagina ele ou ela bem, né? Bem, que isso, depois que ele se recuperar, isso vai ser como um bálsamo, sabe? De um bálsamo regenerador. Essa energia boa que você está mandando para ele vai chegar para ele depois que ele der uma leve recuperada. Então, duas coisas, né? Solicitar a Falange de Mãe Maria por esse auxílio, por essa misericórdia, né? E também imaginar esse espírito bem, né? Com todas as suas faculdades mentais e físicas, todas aptas, e conversando, falando, estando ali com você, te dando um abraço fraternal, sabe? Então é uma forma de você enviar energia boa e, sem dúvida nenhuma, ele vai receber em algum momento. Tá ótimo. Obrigado, Érico. Imagina. Bom, a gente só tem 3 minutos, então, aliás, dois, né? Então, Tamires, você tem mais alguma dúvida? Não, dúvida não. Eu queria só falar sobre o tempo aqui, né, que ele fala eu já perdi de novo onde que tá, mas que ele fala do tempo, né, que você já tinha até conversado com a gente a respeito disso, quando ele comete o suicídio, o tempo que ele ainda teria de vida naquela encarnação, que ele vai ter que pagar esse tempo, né? É, de novo. Agora eu penso o seguinte, assim, supondo que a pessoa está na casquinha, né? Igual você deu o exemplo. Já furou a bolha e está na casquinha. E aí ela tem Casquinha? uma vida. É que você falou assim, da Ah, tá. bolha, que é a água. Isso. E a Segunda casquinha. casquinha é a segunda encarnação ali, que as coisas já estão mais leves, né? Mas mesmo assim, está ainda no processo, né? E aí, esse tempo, ele é debitado na primeira, onde é o furo da bolha com a água, ou ele é o tempo, ou tem que debitar esse tempo na segunda fase? Qual é o meu lema? Nada tá, nada tá na caixinha. Nada na caixinha. Por Hum, quê? Esse tempo, Tamires, ele pode ser durante o período que ele ficar no umbral, no Vale dos Suicidas. Ele pode ser na gestação e ele pode ser também na pequena infância. Então, não tem resposta para isso. entendi. Entende? Tá. Ele pode ser em alguns momentos. Eu não sei se o Pablo entendeu, é que existe algumas literaturas que comentam que esses suicidas, por exemplo, se eu me suicido com 30 anos, mas era suposto eu morrer com Até 50, eu 50. fico com 20 anos vamos colocar essa palavra que eu não gosto, mas de débito. Certo.
Tá faltando 20 anos aqui para mim. Então, eu posso ficar 20 anos no Vale dos Suicidas, mas eu posso também ficar pouco tempo na reencarnação posterior a que eu me suicidei. Então, assim, eu posso não ter esse débito. Certo, Então, vai depender de grandes circunstâncias, de como eu tô, de quem está orando por mim, de como que tá a minha situação lá do outro lado. O que que realmente vai falar por mim? Vai vai me atenuar ou vai me complicar? Entende? certo. Então, essa é a pergunta da Tamires. E eu Eu nunca entendi. gosto de falar isso porque isso é muito individual. Uhum. E aí, pelo que eu entendi, de alguma forma a gente vai ter que é, esse tempo que nós deveríamos ter cumprido a nossa prova ou passado por qualquer que seja a prova que nós estávamos passando, que nós interrompemos, nós vamos ter que, de alguma forma, é, balancear aí né, e harmonizar aí, como você fala, né, esses Isso. anos que ficaram no débito aí. Isso, exatamente. Mas nunca será exatamente o mesmo. Nunca não, né? Eu não posso dizer quanto tempo, quando será, de que maneira será, e se será, porque, né? O indivíduo vai se declarar por si só, né? O perispírito, além das informações do corpo, ele armazena várias outras informações. Então, é através de tudo que foi gravado nele e do entorno é que se vai dar essa resposta. Se tem alguém solicitando misericórdia por aquele espírito, se não tem, se tem amigos espirituais ali é, o auxiliando, então não tem como saber essa parte. Mas, de qualquer maneira, semana que vem a gente se vê mais e a gente vai se falando. É, Só lembrando que semana que vem, não, semana que vem não, sem ser semana, a outra, serei eu ou é a Vanessa, tá bom? Muito obrigada, gente. Fiquem para a oração e a gente se vê. Beijo.